Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de serialização, serialização em Java, conceito de serialização, tipo de serialização e por que é importante pensar em serialização. Vamos lá? Você deve estar pensando assim, cara, eu já ouvi a palavra serialização em dois contextos distintos, né? A minha professora de banco de dados, para quem estudou banco de dados, falou em serialização ali, e você está falando de serialização, mas um outro professor também de sistemas distribuídos falou de serialização. Tipo, é assim, o que é o conceito de serialização? O conceito de serialização é tornar serial. Tipo, eu torno um dado que é serial, que é paralelo, né? Que ele pode ser acessado aleatoriamente em serial, ou seja, o que isso significa? Que ali, ó, pega a sua memória. A memória do computador, ela não é serial. Ela pode, ela não é acessada serialmente, né? Ela é acessada aleatoriamente. Então eu posso acessar a mensagem que tá, o conteúdo que tá ali na posição FFBC 01 ou FFAC 02. Tipo, posso acessar isso aí até em paralelo, né? Só que quando eu vou falar de banco de dados, eu não estou serializando dados, eu estou serializando operações. Então, assim, eu vou ter operação 1, operação 2, operação 3. Então, serialização em banco de dados é definir que a operação 1 vem antes da 2, que a operação 2 vem antes da 3. Então, é isso em banco de dados. Em sistemas distribuídos ou em sistema de arquivos, né? É pegar um dado que está em memória, que ele não é sequencial. Isso às vezes a gente pensa lá, principalmente assim, eu tenho um JSON ali, eu li aquele JSON, então assim, aquele JSON é o meu dado que está na memória. Não, aquele JSON não é o seu dado que está na memória, né? Aquele JSON representa o seu dado que está na memória. O seu dado que está na memória, ele é diferente, né? Assim, você vai ter o quê? Imagina que eu tenho ali uma estrutura de dados ali. Vamos pro C, porque tudo no fundo funciona de forma semelhante ao C, né? Eu tenho uma estrutura ali que ele tem 3 campos, né? Aí, um campo, eu não vou ter o dado daquele campo, eu vou ter um ponteiro ali que diz qual posição de memória está aquele dado. Aí fala assim, não, mas a minha linguagem não tem ponteiro, não sei o quê. No fundo vai ter, porque assim, é assim que a memória funciona, né? É assim que funciona ali debaixo dos panos, né? Então você vai ter ali no fundo algum lugar que você vai ter alocação de estruturas que vão apontar de um lado para o outro, né? Por mais que a sua linguagem se preocupe em garantir que aquilo ali tá um negócio bom, um negócio que não vai dar no pointer, não vai dar não sei o que. Por mais que a sua linguagem se preocupe, aquilo ali vai existir em algum ponto, né? Então, assim, serialização é pegar aquele dado que está na memória, que é uma bagunça ali, não é uma bagunça geral, né? Mas assim, ele não é linearizado, tornar ele serial, tornar ele linear, escrever ele no formato em binário, enviar e ler em outro lugar, né? Ou ler em outro lugar ou ler em outro tempo, né? Então, assim, quando eu salvo em arquivo, é como se eu salvasse o lugar que aquilo vai ser lido em outro tempo. Tanto que uma vez eu vi uma definição muito boa que era assim: quando eu escrevo num socket, eu estou escrevendo para outra máquina. Quando eu escrevo no arquivo, eu estou escrevendo para outro tempo, né? Então, assim, aquele arquivo vai ser lido de outra forma. Então, assim, o objetivo da serialização é que eu consiga pegar uma estrutura em memória, salvar ele num formato que eu consiga reler ele de exato, assim, tipo, eu tô lendo a mesma coisa, eu tenho o mesmo dado, eu tenho a mesma informação, né? Então, esse é o objetivo da serialização. E aí, se você estudou Java ali na sua faculdade, né? Você viu assim, pô, Java tem um negócio de serialização, então é fácil, é só pegar lá, eu consigo serializar meu objeto, eu boto meu campo volátil, isso aqui. E para isso, assim, ó, eu vou recomendar esse livrinho aqui, que se você é pleno, desenvolvedor Java pleno, você tem que pelo menos já ter tido algum contato com ele, que é o Java efetivo, né? Ele foi atualizado outra vez para o Java 9, mas assim, ainda é uma leitura altamente recomendada para qualquer desenvolvedor Java. No Java efetivo, que assim, é feito por das pessoas que desenvolvem a JVM, né? Ele diz lá. É um livro feito em itens, então você não precisa ler todo. Você pode pegar ali, ó, a seção 11 ali de concorrência e eu ler o item 78, 79, e tem a seção 12, a serialização. Que a primeira coisa que ele começa, ó, prefira alternativas à serialização do Java. E ele vai detalhar por que a serialização do Java é problemática e entender um pouco porque a memória organizada em ponteiros é importante nisso aí, tá? É importante nisso aí, né? Talvez ali seja o mesmo motivo que a sua RM é lenta, né? Porque assim, o que acontece com a memória, né? Na memória você tem ponteiros ali. Então eu posso ter aqui, ó, eu tenho um objeto A, ele tem um campo que o valor dele é o objeto B. Esse objeto B tem um campo que tem um objeto C. Esse objeto C tem um campo que tem um objeto A.
você tem o quê? Tem um ciclo. Então, quando o Java vai serializar isso, ele tem que identificar esses ciclos e ele tem que resolver isso. E alguns lugares eles se perdem, né? O livro define aí, quando tem um set, alguma coisa, eu não lembro, porque eu li isso há muito tempo, né? Só sei de uma coisa, não use a serialização do Java se você não precisar dela, né? A serialização do Java, ela foi feita para facilitar a vida, mas assim, um ponto que ela foi muito bom foi nos sistemas distribuídos, né? Assim, o Java foi uma linguagem que colocou os sistemas distribuídos em primeiro plano, né? E tem várias funcionalidades para sistemas distribuídos, como Java RMI, que você podia simplesmente acessar objetos em outras máquinas, né? Então, assim, a serialização estava ali pro padrão dentro da JVM, o que facilitava muito a vida das pessoas, só que complicava muito a vida de quem desenvolvia, né? Por isso, assim, hoje em dia tem uma série de bibliotecas que facilitam a sua vida, uma série de sistemas. Então eu posso ali requerer um objeto ali através de uma requisição HTTP, de um Kafka da vida, né? Eu posso requerer esse objeto de um cache, né? Como um tal do Redis, né? Eu posso requerer isso, né? Aliás, qual que é a desvantagem disso? A desvantagem é que eu perdi a sincronização. Então assim, os sistemas vão ficar menos conexos, mas eles vão operar de uma forma mais rápida, né? Então, o Java RMI, ele dava uma potencialização muito grande, assim, do que eu consigo fazer de uma forma bem estruturada, né? Agora não, assim, eu preciso ter... aumenta meu nível de complexidade, porque, olha, eu vou pegar um cache aqui, eu preciso de um lock distribuído, não sei o que, isso aí já dava nível de JVM, agora não tem mais o nível de JVM, né? Então, assim, a serialização do Java servia para isso, né? E aí, assim, quais são as alternativas à serialização do Java? Por isso eu trouxe um outro livrinho aqui, que eu, se não me engano, aí eu li faz bastante tempo ele, né? O Design Intensive Data Application. E eu esqueci de falar do nome do primeiro livro, né? Que tem pessoas que me ouvem como podcast, que é o Java Efetivo, né? No Java Efetivo, né? Eu tava falando do Java Efetivo, que é um livro que é uma leitura obrigatória para todo desenvolvedor Java, né? O Design Intensive Data Applications não é uma leitura objetiva, né? É um livro que eu não sei se tem em português. Aliás, está vindo uma versão 2 de uma escrita, uma segunda versão dele, né? E ele tem ali no seu capítulo 4 Encode and Evolution, que é uma discussão muito avançada, muito interessante, que é um pouco que eu quero trazer aqui sobre serialização, né? Aí você pensa assim, encode, né? Encode é serialização, quando eu estou transformando meu dado numa forma que eu posso ler e escrever, né? Então eu estou codificando meu dado de uma forma que ele pode ser escrito, né? E aí, assim, encode, que tipo de encoding é? Eu tenho algumas formas de encode binário, por exemplo, o protobuf. O protobuf, ele é binário. Ele é binário. Quando eu pego e escrevo o meu arquivo, o meu dado ele vai estar binário. Aliás, o inteiro nem vai ser inteiro, vai ser um var int ali para ficar menor, né? Então ali você tem o Wavro, né? O Wavro é o formato mais simples, é simples de se ler, só que ele ocupa muito espaço, né? O Wavro, ele vai se preocupar ali, botar todos os nomes dos campos, o que é um problema, né? Desculpa, o JSON, né? Eu tô falando do JSON, né? O JSON, ele é um formato texto, né? Que vem do JavaScript ali, que ele é muito bom porque ele é fácil de se ler, só que ele ocupa muito espaço. Então, quando eu escrevo um JSON, eu consigo ler ele bem. Só que o JSON ele é efetivo para eu salvar em arquivos? Sim, se você tiver poucos dados ali, né? Você teria um arquivo que seria 10K, você vai ter um 128K, tudo bem, aceitável, né? Mas assim, o JSON ele não é bom quando eu tenho muitos dados. Por quê? Porque ele ocupa muito espaço, né? É fácil de se ler? É fácil de se ler, mas ele ocupa muito espaço. E tem uma outra desvantagem que, assim, quando você ocupa muito espaço, você gasta muito tempo para enviar, porque o tempo de envio é proporcional ao tamanho do dado, né? Então, se eu tenho um dado em JSON, o tempo de envio vai ser proporcional ao tempo que o tempo vai enviar. Aí você fala assim, não, mas eu posso compactar isso e enviar. Sim, você pode compactar e enviar. Da mesma forma que você pode compactar e enviar o dado em outro formato, né? E aí você economiza mais tempo. E toda vez que você compacta e envia, você gastou processamento, né? Aliás, no meu mestrado tem uma discussãozinha sobre isso, né? Tipo, você pode ativar a compactação em Kafka, só que você vai gastar processamento. Pode ser bom, pode ser bom, mas essa discussão não nos importa aqui agora, né? Então você pode compactar aquilo e enviar o JSON, tudo bem, mas assim, use o JSON quando você quer facilitar a leitura, né? Eu falo assim, mas tem algum formato, modo que eu quero fazer a leitura? Tem. Se eu quero enviar um dado ali, que o outro lado não sabe nem qual é o formato daquele dado,
eu tenho que trocar esquemas, né? Esquema o quê? A gente vai entrar daqui a pouco no esquema, né? Quero trocar esquema, ou eu invento JSON, porque o JSON não tem esquema, né? O esquema é o próprio dado ali, né? Aliás, o JSON esquema tem um. Você vai pensar, mas não, mas tem um JSON esquema, uma biblioteca aqui que eu posso escrever esquema em JSON. O JSON esquema não é para leitura escrita, é para validação do dado. Ele tem um tipo. É um dado assim, tipo, olha, eu vou usar esse esquema aqui para validar os dados que chegam aqui. Então, se eu sei que chegou um dado aqui, eu sei qual que é o tipo de dado que eu quero. Eu vou dizer ali, ó, aquele campo ali tem que ser um inteiro e tem que ser maior do que 100. Então, o JSON Schema não é para leitura escrita, é para validação do dado, né? E aí, assim, você tem os formatos que são bem comuns, né? O livro, ele cita o Frill, a parte Frill, eu não sei como é que pronuncia, né? Mas assim, eu nunca usei, nunca vi ninguém usar, né? Hoje os mais comuns são o Avro, né? E o Protobuf, né? O Protobuf que o Google usa, o Avro, se não me engano, não sei se é da Apache, né? Mas o Avro é open source, né? E assim, são formatos que é o quê? Você define um esquema, você define assim, olha, essa é o meu esquema. E aí é um arquivo JSON ali que é lido e define o esquema da mensagem, né? E aí, baseado naquele esquema, você escreve a mensagem em formato binário, né? Só que para ler aquilo eu preciso do esquema. Eu não consigo ler aquilo sem precisar de um esquema, né? E aí, em sistemas distribuídos, você vai ter o quê? Ou os sistemas conhecem o esquema das mensagens e esses esquemas podem evoluir. O que significa que o esquema pode evoluir? Eu posso ter uma mensagem ali antiga que eu leio com um esquema que é uma evolução do outro, né? Ou eu posso falar assim, olha, dada essa mensagem aqui, me escreva ela nesse esquema aqui. Dá para fazer isso aí no Protobuf. No Protobuf você consegue evoluir, você tem versões do esquema, né? Que ele define ali os IDs do campo. Esse campo é o do ID 1, esse aqui é o do ID 2. E você pode até mudar o nome do campo, né? Isso é legal no Protobuf. Você muda o nome do campo ali. Então, assim, eu posso ter um esquema aqui no. Não sei se eu posso fazer isso, né? Assim, eu não, tô falando que eu não sei se estou falando besteira, né? Mas você tem um identificador do campo ali, né? Que aí eu sei que esse é o campo 1, você pode mudar o nome dele posterior. E aí você. Não sei se dá para ler, escrever, o que já foi feito. No Avro tem uma certa limitação isso, você não pode mudar o nome do campo, mas você pode evoluir os esquemas, né? Tem a evolução do Avro, ele é possível. Então, o Avro e o Protobuf são formas de serialização onde se opta por quê? Por tornar a mensagem mais compacta, né? Você torna a mensagem mais compacta, você vai gastar um tempo escrevendo. Você não vai gastar muito tempo escrevendo, porque se você vai escrever em algum se você escreve em algum meio, né? Isso era a última coisa que eu ia falar, o meio também importa, né? Se você escreve em algum meio, você gasta tempo escrevendo, né? Quando você escreve algo compactado em um meio, se você gastou tempo compactando aquela mensagem em memória, né? A memória é muito mais rápido do que o outro meio, né? E o outro meio, assim, pode ser arquivo, pode ser socket, né? Socket, conexão de rede, pode ser conexão de rede. Então, assim, você escreve para outro meio, você escreve algo compacto, algo menor, né? Que eu não gastei ali tempo de ver o nome dos campos, eu confio no esquema e envio, né? Só que para você escrever, você precisa do esquema, e para você ler, você precisa do esquema, e eles têm que ser compatíveis. Essa é a grande dificuldade, né? Então ali, por exemplo, se você tem ali, e existem lugares que você pode escrever, olha, eu vou usar o meu HTTP, o meu REST usando o Protobuf. Eu posso fazer isso. Eu consigo fazer isso. Só que eu tenho que definir qual que é o esquema, né? Aí vai ter que ter um esquema ali. Eu não sei como é que implementa isso, né? Eu sei que talvez o Google faça isso, não sei, né? Que ele usa Protobuf. Protobuf é legal. Todos esses aí são legais, que assim, o esquema é um JSON e tem biblioteca em todas as linguagens. De C, eu já vi Avro com C, e até Java ou Node, deve ter Rust, tem qualquer linguagem. Então você pega aquele esquema, você gera o código, e você usa aquele código, você não tem que ficar preocupando de ler aqueles negócios no formato, né? Então, assim, dica, se você ficar tentado aí, não, eu quero escrever o meu próprio formato de serialização. Cara, talvez você esteja perdendo seu tempo aí, né? Tenta usar um formato que já existe, ou talvez você tenha um caso muito específico ali, né? Talvez, desde que seja simples, né? Pode usar, mas não recomendo. Não recomendo. Porque você vai ter outras formas, você tem que evoluir esse dado, e aí é uma coisa complicada, né? Mas assim, falei um monte de coisa de serialização, né? A última coisa de serialização que a gente tem que falar é o meio da serialização. Por que a gente serializa dado, né? Assim, serializa dado que a gente quer enviar para outra máquina, né? E aí tem um meio de transmissão desse dado. Qual que é o meio de transmissão desse dado? Ele pode ser tanto um arquivo, né?
Então eu serializo o dado num arquivo, envio aquele arquivo via alguma coisa ali e leio em outro lugar, né? Posso fazer isso aí, tipo, os tal do CVS da vida, né? A gente trabalha com sistema legado, tem um monte de. Tem que escrever em CSV, né? Como Separated Value, né? Que é um formato muito clássico aí, né? Bem limitado, mas clássico, que tem aquele sistema ali de billing que tá desde os 90 ali, ninguém vai mexer nele, porque ninguém vai mexer nele. Então você vai ter que escrever em Comma Separated Value ali, que é um formato custoso, mas, né, sei lá, tá o sistema lá, ninguém vai mexer naquele sistema, porque ninguém quer ser bug lá, né? Então você sempre tem isso, você vai comunicar. Comunicar você tem que levar dado de um lado para o outro. Aí você pode ser escrever em arquivo, abrir um socket e enviar aquele dado ali, tipo, ou mensagem Kafka, né? Uma coisa que Kafka, para quem não sabe, o Kafka ele é agnóstico em serialização. Então, assim, eu não sei como as mensagens Kafka são serializadas. Eu tenho que definir, né? E aí eu uso um schema REST para colocar esse esquema, ou uso um JSON ali mesmo, escrevo um JSON que vai ser mais custoso, como eu já falei aqui, né? E envia esse dado. O mais interessante é que é o seguinte, que eu já falei, né? O tempo de envio de dado demora, né? Então, assim, escrever em disco é muito mais custoso do que ler em memória, né? Só que escrever em disco, a memória do disco é muito mais barata, né? Você tem ali gigabytes e gigabytes, terabytes de disco ali, então, assim, você precisa tratar... Foi engraçado, quando eu fazia mentoria, né? Veio um pessoal conversar comigo, marcaram uma mentoria, depois eu percebi que era uma empresa, e aí eu fiquei putaço, assim, porra, a mentoria é pessoal, não é de empresa. Aí, não, mas eu falei, não, então eu faço uma pergunta eu respondo, né? Aí eles perguntaram assim, não, porque a gente tem um negócio aqui em pandas, e a gente tá lendo e tá tendo problema, não sei o que. Era basicamente uma startup que carregava uma base gigantesca em pandas. Eu falei assim, olha, você tá usando memória. A memória é diferente do disco. Então, assim, eu recomendo vocês contratarem um desenvolvedor e saber a diferença dos dois, seja um desenvolvedor Python que sabe, tipo, existe como eu usar o Panda em disco, ou existe formas alternativas de eu fazer o que eu quero fazer em disco, porque você tem teras e teras de dados que você vai ter que tratar em memória. Ou vocês pegam memória, um computador que tem teras e teras de memória, ou vocês desistem do que vocês estão fazendo, e mesmo assim vai ser custoso, você vai ter que ler esse dado. Então, ler esse dado é uma coisa também complicada, porque tem as questões de índices, né? O disco, ele é serial. O disco ele é serial. Então, para você acessar o dado, você tem que ter algum índice ali que vai dizer, olha, esse dado aqui está naquela posição. A memória não é serial, ela é aleatória, né? Então você pode. Mas mesmo assim você não varre a memória, né? Você não varre a memória. Você tem estruturas de dados ali para achar seu dado na memória, né? Então, assim, esse é eu falei várias coisas de serialização, falei muita coisa aqui, assim, espero ter te ajudado alguma coisa. Dei 2 indicações de livro, né? Vou até voltar aqui, o Java Efetivo, todo desenvolvedor Java a partir de plano deve ler esse livro, assim, ele é muito bom. Se você não leu, procure ler, se você não quer comprar ele, tente ver no YouTube algum vídeo sobre ele, vai dar dicas muito boas sobre Java, mas recomendo você ler ele, né? Deve ter muito post de blog, né? E esse Design Intensive Data Application é um livro que você quer trabalhar com sistemas distribuídos de forma... Não assim a nível acadêmico, né? Ele tem um nível que ele beira ali o nível acadêmico, né? Ele é de um professor do Martin Kaplan, um dos caras que estava ali na criação do Kafka, mas ele não assim, tanto que o pessoal fala assim, obviamente você leu a parte de Data Stream Processing. Eu falei, obviamente eu não li a parte de Data Stream Processing, porque eu estou lendo as referências do livro, não o livro em si, né? Mas em algum momento eu vou ler, principalmente agora que vai lançar a versão 2, a edição 2, eu vou comprar ela por atualização, né? É isso aí, pessoal. Espero ter te ajudado alguma coisa. Espero ter dado alguma luz sobre serialização, respondido alguma dúvida, qualquer coisa. Então, assim, se você quer me ajudar de alguma... Se eu te ajudei, se você quer me ajudar de alguma forma, compartilha isso aqui, dá o like, joga no grupo. Tudo que eu quero é oferecer para você boa informação, informação de qualidade, e que você não saia por aí ouvindo gurus da internet que não sabem porcaria nenhuma. Valeu, pessoal. Boa tarde para vocês. Bom dia, boa noite. Não se acerto. Valeu!